aproveitando esse nosso gancho, eu quero muito que você fale a respeito de um tema que às vezes pode ser um pouco melindroso. Sim. Porque, infelizmente, a gente é meio que assolado, às vezes, por algumas notícias, né? Na grande imprensa de massa, enfim. O que às vezes não é muito bom ganha mais destaque do que não é tão legal. Sim. Existem procedimentos, né, protocolos, enfim, que vai não apenas facilitar a vida do cirurgião plástico, mas também garantir um pré e um pós-operatório mais seguro, mais assertivo para esse paciente. Existe uma equipe multidisciplinar que tem que estar trabalhando com esse cirurgião plástico para ter essa assertividade, depois o paciente não voltar. A gente até toca também depois nesse assunto do paciente que precisa ir e voltar, porque, enfim... O que o senhor entende, doutor Tiago, em todos esses anos de estudo e de prática, por favor? Bom, eu sempre achei, na verdade eu tenho certeza disso, que cirurgia plástica é um assunto muito complexo. Porque não só pela abrangência do cirurgião plástico na cirurgia do corpo todo, que a gente brinca que vai desde o fio do cabelo até o dedão do pé, você pode fazer cirurgia plástica. E você tem as cirurgias plásticas estéticas e as cirurgias plásticas reconstrutoras. E você também tem algumas cirurgias plásticas que você tem que fazer na urgência, trauma, algo do tipo assim, né? Que não tem jeito de você preparar o paciente, mas a gente tem que fazer. Bom, então nessas cirurgias que você consegue preparar bem o paciente, que são uma cirurgia letiva, você consegue preparar bem. O que é preparar bem? Paciente no peso, paciente com exames laboratoriais dentro dos limites da normalidade. Você conversar muito bem com o paciente sobre expectativa de resultado. Então, o paciente tem que saber muito sobre a cirurgia dele. Então, assim, consulta no meu consultório, as primeiras consultas, elas duram em torno de 50 minutos, 1 hora de conversa, eu conversando, perguntando sobre dúvidas. E é importante, eu tenho isso na minha clínica hoje, na TDG Cirurgia Plástica, que é justamente uma equipe multidisciplinar. A gente conta hoje com a equipe de enfermagem, né, com a Alessandra, que é a nossa enfermeira-chefe, a Marinês, que é a nossa fisioterapeuta, a Larissa, que é a nossa psicóloga também, sabe? E a gente tem então tem a parte da Raquel também, a Raquel, que é também a nossa técnica de enfermagem. Então, a gente tem uma abordagem multidisciplinar em todos os aspectos. Por quê? Para justamente o paciente entender que esse procedimento é um procedimento eletivo, que ele é passível de riscos, e ela tem que saber quais são quais são as expectativas de resultado, qual o resultado que pode ter para ela. Não adianta, às vezes, o paciente chegar para mim com uma foto de uma modelo que malha todo dia, entendeu? Que vive de dieta e tudo mais, e fala, eu quero um corpo desse. Não tem jeito. Tem uma boa alimentação, tem uma vida saudável, se não faz por onde. Eu sempre falo com meus pacientes que essa paciente, se ela quer fazer uma cirurgia plástica, ela tem que mudar o mindset dela, ela tem que mudar a chavinha na cabeça. Não adianta fazer uma cirurgia, às vezes, de grande porte, por exemplo, um mummy makeover, que você faz mama, abdômen, lipo de costas, são pacientes que já tiveram filhos e querem reformar o corpo inteiro. Então, essas pacientes, ela tem que ter, antes da cirurgia e depois, uma vida saudável para justamente manter esse resultado cirúrgico. Se a paciente tem uma vida saudável, tem uma boa saúde, raramente ela vai ter algum tipo de intercorrência, algum tipo de complicação. Tá? Então, claro, toda cirurgia ela é passível de riscos, mas a gente sempre tenta levar esses pacientes da melhor maneira possível para ser, primeiro de tudo, uma cirurgia segura. Eu sei que todas as pacientes que eu opero, todos os pacientes são pais, são filhos, tem alguém que os ama e eu sou responsável por isso. Então, eu entendo isso e me coloco nessa parte humanizada da cirurgia plástica. Então, e não só eu, como todos lá da minha clínica. E então, esse paciente ele tem que entender que ele vai ser submetido a um procedimento, mas ele tem que ser submetido a esse procedimento de maneira correta, não fazendo de qualquer forma.